Teve um momento na minha vida que eu me senti assim, perdida, sem rumo. E por mais que aparentemente não tinha motivos para eu sentir assim, para me sentir dessa forma, eu me sentia. Era uma dor, era uma falta de propósito, uma falta de sentido, de significado de vida tão grande dentro de mim que eu não conseguia entender e encontrar os motivos. Eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava numa empresa assim maravilhosa que eu tinha me dedicado por anos. Eu fazia o que eu gostava profissionalmente. Eu estava casada e tinha amigos, mas ainda assim, aqui dentro, não era congruente. Era como se tudo que estava fora não combinasse. Era como se eu, de alguma forma, fosse uma impostora da vida. E eu sou uma pessoa que sempre fui uma buscadora da espiritualidade, desde pequenininha. A espiritualidade de uma forma geral. Eu sempre buscava Deus, eu sempre orava e pedia a Deus, mas ainda assim, aquilo aqui dentro, faltava um algo. Na verdade, eu precisava me encontrar dentro de mim. E dentro desse processo, aconteceu algo mágico na minha vida. Foi quando, por conta de um despertar maior do que eu mesma, um despertar da minha essência aconteceu. Foi quando eu engravidei do meu filho. E no momento que eu engravidei do meu filho, eu olhei para dentro, para buscar, encontrar como ia ser a partir de agora uma maternidade, a Deise mãe. Mas ao olhar para dentro, eu encontrei a mim mesma. E ao buscar dentro de mim o contato com o meu filho, entender como seria a partir de agora o papel mãe na minha vida. Nesse momento, eu olhei para dentro, eu mergulhei para dentro de mim. E ali, eu não só encontrei meu filho, mas eu encontrei a mim mesma. Eu entendi que eu precisava me conhecer de uma forma ainda mais profunda. Eu comecei a questionar algumas dores, alguns medos que eu carregava na minha vida e por que eles estavam tão aparentes, sendo que a vida aparentemente estava boa. Por que eu me distanciava dessa vida externa, sendo que eu estava vivendo ela? Por que talvez eu ganhava dinheiro com o meu trabalho, mas o dinheiro ia embora? Por que eu não conseguia ter um relacionamento no qual eu tinha idealizado e sonhado a vida inteira? Por que talvez o mesmo padrão de um relacionamento que para mim era um relacionamento conturbado, que talvez eu vi na minha infância, o relacionamento dos meus pais, estava se repetindo mais uma vez ali diante dos meus olhos. E aí foi o momento que eu comecei a entender que existia uma jornada para dentro de mim. Foi aí que eu fui buscar um processo de autoconhecimento. E hoje a gente tem vários meios disso acontecer. Mas esses questionamentos, eles foram o propulsor de toda essa jornada. Mas busquei terapia, busquei processos diversos de autoconhecimento. E à medida que eu fui mergulhando para dentro de mim, era como se de alguma forma eu via uma pequena luz. E essa luz me atraía, ela chamava a minha atenção. Ela me chamava para dentro, continue, é aqui para dentro mesmo. E à medida que essa luz brilhava dentro de mim, ela também refletia as possibilidades que antes eu não estava vendo, que antes estavam encobertas através do medo, que antes estava encoberta através da insegurança, das dúvidas e das dores que eu carregava. E eu estou contando tudo isso para você porque passar por esse processo foi tão forte na minha vida que eu senti um chamado de contribuir com essa jornada que eu passei. Eu precisava falar mais sobre isso.
E o chamado veio para que eu escrevesse um livro, para que eu contasse essa jornada de expansão da minha consciência, de expansão da consciência para que outras pessoas que estivessem passando pela sua mesma dor, porque é muito ruim sentir esse medo, essa insegurança e você não saber como fazer. E foi então que surgiu o livro A Fonte da Luz Interior, porque eu descobri que dentro de nós há uma fonte inesgotável de luz. E eu estou aqui, você está ouvindo e você pode estar vendo aqui, ó, essa nascente, tal como essa nascente que está jorrando água de uma forma imparável, inesgotável, abundante. É assim que é dentro de nós. A nossa fonte, ela é inesgotável. E essa luz interior é a nossa consciência, é a nossa clareza, é o que nós precisamos para guiar a nossa vida, para viver da abundância de fato, porque a vida é abundante, a vida ela é translúcida, ela é colorida, ela é alegre, só que se a gente não conseguir acessar essa fonte que ilumina de dentro para fora, a gente não consegue perceber essa riqueza, esse potencial que vem de dentro. Então eu escrevi o livro A Fonte da Luz Interior e ele é um método de expansão da consciência no qual eu passei desde entender todo o processo da minha consciência trina, que é corpo, mente e alma, entender o que o meu corpo trazia de sinais, entender como a minha mente de alguma forma se conectava com o medo, com a insegurança, com o meu ego e como essa luz começou a iluminar a minha mente e me levou para um despertar da minha consciência mais amplo, aonde eu consigo realmente entender o que significa prosperidade, o que significa amor e felicidade na vida. Então, é com muita alegria que eu convido você para desfrutar um pouco dessa minha história que está contida em cada linha desse livro, A Fonte da Luz Interior, que está sendo lançado agora para que de alguma forma eu, através dessa história, possa contribuir com um despertar, com uma expansão da consciência da sua vida e de muitas pessoas que, assim como eu, realmente tinham potencial, mas ainda assim estão se sentindo amassadas, esgotadas, sem luz, sem alegria. A Fonte da Luz Interior é um livro que foi um chamado na minha vida. Eu passei algum tempo escrevendo, me dedicando a colocar em cada parágrafo um pouquinho da minha experiência, mas eu busquei nessa fonte toda a inspiração. E essa fonte que está dentro, ela nos conecta com a fonte maior. Ela é um pedacinho de uma consciência maior. E eu busquei nessa fonte toda a inspiração para colocar nesse livro, para direcionar você por um caminho, uma jornada, um caminho de expansão da consciência.